Jornalista e autor de diversos livros fundamentais para o entendimento da história do Brasil, como A Era Vargas, José Augusto Ribeiro está engajado na campanha em defesa da Petrobras, cujo passo inicial foi dado no último dia 12 de dezembro, quando a ABI reuniu diversas entidades, entre elas a AEPET, numa noite marcada pela indignação com a entrega da maior empresa do Brasil. Ribeiro afirma que os entreguistas bem sabem que enquanto a Petrobras resistir, o Brasil também resistirá ao processo de transformação do país em colônia. A Petrobras está sendo atacada como nunca foi antes, denuncia o jornalista ao AEPET TV. Por que você afirma que a Petrobras já nasceu condenada a morrer, mas foi salva várias vezes? A Petrobras foi criada pela Lei 2004, de 3 de outubro de 1953, e já nasceu condenada a morrer. De 3 de outubro de 53 até 31 de julho de 54, ela foi uma empresa de papel. Ela estava em organização, teve registro na junta comercial, teve nomeação e eleição de diretores, contratação de funcionários, aluguel de sede, essas coisas todas burocráticas, mas ela não estava ainda com controle efetivo das reservas de petróleo do Brasil. No domingo, 1º de agosto de 1954, 1º de agosto, ela entrou no controle efetivo de todas as reservas já em exploração, reserva de petróleo, e de todas as que viessem a ser descobertas e exploradas. Ela entrou no controle também da refinaria de Mataripe, que era a única que existia na época, e dos navios da Frota Nacional de Petroleiros. Nesse dia, um domingo, os jornais, todos os jornais, publicaram no Rio e São Paulo anúncios de página inteira, às vezes de 2 páginas inteiras, de propaganda de uma nova gasolina da Esso, que era a Standard Oil, hoje Exxon, que foi uma das 7 irmãs. Esses anúncios pretendiam vender a nova gasolina azul da Esso. Mas na época não se vendia, na época e mesmo antes e mesmo depois, nunca se vendeu gasolina com anúncio de jornal. Era sobretudo anúncio de rádio e já então anúncio de televisão. Então, coisa estranha, anúncio de jornal de página inteira para vender uma nova gasolina. A verdade é que esses anúncios não eram para vender gasolina. Esses anúncios eram para pagar simpatias contra a Petrobras, para que esses jornais nem sequer dessem cobertura ao fato de que ela se transformar naquele dia de uma empresa de papel numa empresa efetivamente controladora do monopólio estatal do petróleo no Brasil, né? Na tarde desse mesmo domingo, o presidente Getúlio Vargas foi ao hipódromo da Gávea, no Rio, para assistir ao Grande Prêmio Brasil de Turf, promovido pelo Jockey Clube Brasileiro. Era uma tradição os presidentes irem ao Grande Prêmio e ele foi também. Quando, pelos alto-falantes, anunciaram a chegada dele, ele foi vaiado, mas foi vaiado pela tribuna social do Jockey Clube, que era a tribuna dos associados abastados, os donos de aras, de cavalo de corrida, grandes empresários, grandes banqueiros. É uma coisa estranha. A vaia, em geral, é uma manifestação plebeia e, nesse momento, é uma manifestação aristocrática. Agora, essa vaia foi respondida e foi silenciada pela vaia das áreas populares do hipódromo. O hipódromo era... as corridas de cavalo eram muito populares na época, então ia tanta gente nas áreas populares do hipódromo quanto ia na geral do Maracanã para ver futebol. Na manhã seguinte, 2 de agosto, segunda-feira, o filho mais velho do presidente Getúlio foi ao Palácio do Catete
para se solidarizar ao pai por causa daquela vaia, né? E o presidente perguntou a ele se lembrava de uma conversa antiga em que o Lutero tinha chegado dos Estados Unidos em 1945 com a notícia de que o presidente Roosevelt estava moribundo, tinha poucas semanas de vida, e depois que ele morresse, o presidente Getúlio seria derrubado do governo. Na época, o Getúlio desviou o assunto, ele não gostava de envolver a família nas questões políticas. Mas agora, no dia 2 de agosto de 54, ele perguntou assim: meu filho, tu te lembra daquela conversa em 45? Lutero te lembrava, é claro. Aí o Getúlio disse ainda o seguinte: meu filho, na época eu não acreditei que isso fosse possível. Agora eu sei. E vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. O que aconteceria de novo? A derrubada dele. Uhum. Isso aconteceu na manhã de 2 de agosto de 54, 3 dias antes do atentado de Toneleiros, que deu a partida na crise final do segundo governo Vargas. O que levou Getúlio a essa conclusão, mesmo antes do atentado? Só podia ser, entre outras coisas, porque naquele momento entrava em vigor um aumento do salário mínimo que ele tinha decretado no dia 1º de maio, aumento de 100% do salário mínimo, que tinha sido impugnado no Supremo. O Supremo confirmou a constitucionalidade do decreto do Getúlio em julho. Então, no começo de agosto, aquele pessoal que vaiou lá na tribuna social teria que pagar o salário mínimo em dobro para os seus operários, para os seus faxineiros, para os seus funcionários e coisa e tal. Então, a hostilidade ao presidente era até previsível. Mas deve ter sido também porque a Petrobras tinha deixado de ser uma empresa de papel e assumia efetivamente o controle do monopólio estatal do petróleo, né? Bom, no dia 5 de agosto, na madrugada de 5 de agosto, houve atentado de Tolereiros. Aquela crise toda, né? E no auge da crise, um dos subchefes do gabinete militar da presidência, o general Mozado Ornelis, resolveu procurar uma conversa com Assis Chateaubriand, que era o rei da mídia na época. Uhum. Ele era dono das 2 únicas televisões que existiam no Brasil, uma no Rio e outra em São Paulo, que era um verdadeiro monopólio privado de televisão. Ele era dono de jornais importantes em cada capital de estado. Tinha rádios em todos os estados. E tinha uma revista semanal que, num país que na época não devia ter mais de 50 milhões de habitantes, essa revista, chamada O Cruzeiro, tirava por semana 500 mil de exemplares. Muito mais do que nos seus melhores tempos a Veja, por exemplo, conseguiu imprimir e vender no Brasil, né? O general conhecia o Chateaubriand desde a Revolução de 30, ele como combatente, o Chateaubriand como jornalista, e foi perguntar a ele por que o rancor, a crueldade, a perversidade daquela campanha televisiva contra o presidente Getúlio. O Carlos Lacerda, maior inimigo dele, falava toda noite pelas televisões, pelo tempo que quisesse, para pedir ou a renúncia ou a derrubada do presidente Getúlio. Aí o general foi perguntar: pelo menos, Chateaubriand, não é possível fazer críticas, mas sem essas ofensas pessoais, sem essa maldade, sem esse veneno todo? Aí o Chateaubriand não hesitou. Ele respondeu assim: olha, Mozart, eu adoro o presidente Vargas, eu sou o maior admirador dele. A hora que ele quiser, eu tiro das televisões o Carlos Lacerda e os outros inimigos dele. Entrego as televisões para quem ele quiser, para fazer a defesa do governo. Aí fez um intervalo e disse assim, e fez o preço da chantagem, né? Disse assim: olha, Mozart,
É só ele desistir da Petrobras. É só ele desistir da Petrobras. Getúlio soube dessa conversa? O general, muito abalado com aquilo, voltou para o Palácio do Catete, onde encontrou o ministro da Justiça, Tancredo Neves, que era cunhado dele, e perguntou se devia contar dessa conversa com o Chateaubriand ao presidente Getúlio. O Tancredo disse assim: olha, Mozart, acho que você deve contar, o presidente deve ser informado disso. Agora, nós dois sabemos de uma coisa: o presidente morre, mas não desiste da Petrobras. E, de fato, dias depois, o presidente Getúlio estava morto e a Petrobras estava viva, como está viva até hoje, né? Tanto que fazem tanta força para acabar com ela, né? Bom, o presidente se suicidou, entre outras coisas, ele adiou por 10 anos o golpe de 64, ele preservou a legislação trabalhista que vinha desde o primeiro governo dele, né? E preservou a Petrobras. O sucessor dele, que era o vice-presidente Café Filho, que fez, no caso, o mesmo papel do Temer recentemente, Café Filho foi pressionado a acabar com a Petrobras. Mas percebeu que se tentasse isso, seria derrubado, até por um movimento popular. Então o Café Filho conversou lá com o pessoal dele, disse: eu não vou mexer na Petrobras. Depois do Café Filho, foi eleito o presidente Juscelino, o grande presidente Juscelino, né? Também muito pressionado a mexer com a Petrobras. No primeiro despacho que ele teve com o autor do plano de metas do governo dele, que era o ministro Lucas Lopes, quando o Lucas entrou no gabinete, o Juscelino era uma figura exuberante, dionisíaca, foi para o Lucas para abraçar e disse: Lucas, que maravilha esse programa de metas que você fez, nós vamos fazer um grande governo. Aí parou e disse assim: mas Lucas, esse negócio de fechar a Petrobras, você esquece, viu? Eu não tenho condições de fazer isso. Se eu tentar, eu vou ser derrubado por movimentos populares. Eu fui eleito como um herdeiro político do presidente Getúlio. Não posso mexer com a Petrobras. Então, já de novo, pela segunda vez, a Petrobras foi salva com menos de 2 anos de vida. Nos governos Jânio Quadros e do presidente João Goulart, ela não sofreu ameaça nenhuma, não houve problema. E depois de Jango? Aí veio o golpe de 64, que foi um golpe contra o nacional reformismo da era Vargas. E foi nomeado ministro do Planejamento e czar da Economia o professor Roberto Campos, né, que era o chefe intelectual, o guru do grupo entreguista. Então, houve o receio de que o Roberto Campos partisse para liquidar a Petrobras. Só que tinha sido nomeado chefe do gabinete militar do presidente Castelo Branco, o general Ernesto Geisel, que antes tinha sido representante do Estado-Maior do Exército no Conselho Nacional do Petróleo, que controlava, que era o órgão normativo da política do petróleo no Brasil. No choque do petróleo, os preços saltaram de $3 para $13 o barril. Qual foi a reação de Geisel? O Geisel sabia muito bem, como a maioria dos militares de Estado-Maior sabiam, aliás, todos os militares sabiam, que petróleo não era commodity, essa palavra inventada depois. Petróleo era estratégico. Então, a presença do Geisel no gabinete militar contrabalançou a possível influência do Roberto Campos e o governo do general Castelo Branco não mexeu com a Petrobras. Os governos militares seguintes também não mexeram. E em 2 deles, a influência do general Geisel foi ainda maior, né? Por mais que se possa criticar o que ele fez como presidente da República,
Ele, o general Ernesto Geisel, e os dois irmãos dele, o general Orlando Geisel e o general, acho que era Bernardo Geisel, o terceiro, não assinaram, em agosto de 54, o manifesto militar que pedia a renúncia do presidente Getúlio. O general Ernesto Geisel vinha da Revolução de 30 e nunca entrou nessa coisa, né? Então, no governo Médici, que foi o momento mais sombrio do período ditatorial, o general Ernesto Geisel foi presidente da Petrobras. E na sucessão de Geisel, ele foi presidente da na sucessão do Médici, ele foi presidente da República. Quais foram os marcos principais da influência de Geisel na Petrobras? O Geisel, como presidente da República, com a experiência dele nos 5 anos anteriores na presidência da Petrobras, resolveu levar a Petrobras para alto mar. Foi quando começou a experiência da Bacia de Campos, precursora do pré-sal, do ponto de vista tecnológico. O Geisel estimulou também a coisa do álcool como combustível, né? E o Brasil atravessou aquele período todo sem racionamento, né? Com muita dificuldade, a dívida externa aumentou muito, mas conquistou a Bacia de Campos no governo Geisel, né? E a Bacia de Campos permitiu o pré-sal anos depois. Quer dizer, de novo, a Petrobras foi salva agora pelo Geisel, no governo Médici e no próprio governo Geisel.